Amém? Eu queria compartilhar com você algo que está em Neemias. E eu queria que você abrisse inicialmente no capítulo 4. Porém, eu vou passear em alguns capítulos. E se a mídia puder, na hora que eu citar outros capítulos, pode projetar para a gente não perder tempo. O texto diz no capítulo 4, versículo de 1 a 3 de Neemias, diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão construir? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Amém? Eu quero começar por essa parte do texto. Queridos, nós, como pessoas, como cristãos e como igreja, nós estamos sempre construindo algo. Se você não está sempre construindo algo, você não está vivendo. Porque nós precisamos estar sempre sonhando com algo, sempre construindo algo, sempre trabalhando em algo. Sabe, à medida que a gente conquista um objetivo, a gente já tem que estabelecer um novo objetivo. A gente já tem que estabelecer um novo alvo. Porque é isso que nos mantém vivos, é isso que traz sentido para a vida, é isso que vai nos fazer vencer os dias difíceis. São os objetivos que nós estabelecemos na nossa vida. Sabe, Neemias é um tipo de modelo, esse livro de Neemias, de tudo que a gente pode esperar de oposição e de resistência quando nós decidimos construir algo, quando nós decidimos crescer, quando nós decidimos expandir, quando nós decidimos realizar um sonho, quando nós decidimos avançar em alguma coisa. Ou seja, é um modelo de todo tipo de oposição e resistência àquilo que a gente está fazendo. Sabe, especialmente nós, da Comunidade Batista Vida, quem já faz parte da CB Vida há mais tempo, quem chegou e já nos conhece um pouco mais, sabe que nós estamos sempre construindo algo. E quando eu falo de construir, não é apenas construção física, não. Nós estamos sempre construindo algo no mundo espiritual. Sabe, tivemos recentemente o projeto Casas de Paz, onde centenas de famílias foram alcançadas para Cristo. Tivemos o Reset, né? Hoje à noite nós temos a celebração do batismo. Nós temos os GCs, onde semanalmente centenas de pessoas são alcançadas também através dos GCs. Sabe, nós temos o projeto, estamos com um projeto de expansão. Nós já estamos sonhando com o projeto da construção do nosso templo, que vai ter uma capacidade para 3.500 lugares. Agora em fevereiro vai uma equipe nossa visitar as principais igrejas dos Estados Unidos, vai arquiteto, vai engenheiro, para visitar, para quê? Para se inspirar, para a gente construir o nosso projeto. O nosso plano é, durante esse ano de 2025, a gente concluir toda a construção do prédio aqui, que é a estrutura de apoio, e elaborar o projeto do novo prédio. E na virada do ano, de 25 para 26, quando terminar o culto, eu quero descer desse altar, passar por aquela porta e colocar a pedra fundamental do nosso novo templo. Quem crê comigo? Eu creio nisso. Sabe, a gente está sempre sonhando. A gente está sempre construindo algo. Sabe, nós temos o projeto New Generation, que é um projeto que está trabalhando a formação de jovens, de uma futura geração de jovens. Temos o Pedro, que voltou agora do college, ficou um ano em São José dos Campos, estudando, se preparando. João Marcos está indo agora, acho que tem outros jovens que vão também, né? Já tivemos jovens que foram para o projeto do Cultura do Reino. Estamos investindo na futura geração, fora as ações sociais, ambientais, sabe, abrindo igrejas, expandindo o Evangelho. Então, nós como CB Vida, nós estamos sempre construindo algo, não apenas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, porque foi para isso que Deus nos chamou como igreja. E o livro de Neemias, ele vai nos mostrar o tipo de oposição que nós enfrentamos
sabe, no caminho para a construção dos nossos sonhos como cristãos e como igreja. Porque da mesma maneira que nós como igreja estamos sonhando, eu tenho os meus projetos pessoais, sabe, como líder, como pai, eu tenho meus projetos pessoais, nós temos nosso projeto como família, nós temos os nossos sonhos como família, e eu creio que todos nós aqui temos sonhos pessoais, temos projetos profissionais, todos nós estamos construindo alguma coisa, sabe, e quando a gente olha para esse texto, e alguns outros que eu vou citar, a gente percebe e precisa entender o tipo de oposição que vai se levantar para a gente aprender a lidar com elas e essas oposições não nos pararem. A gente não deixar que os nossos inimigos, sejam eles internos ou externos, nos parem, nos impeçam não só de sonhar, mas também nos impeçam de realizar. Sabe, a gente está construindo coisas que incomodam aqueles que nos querem mal. A gente está construindo coisas que principalmente incomodam o inimigo, incomoda o diabo. Sabe, todo cristão e toda igreja está construindo algo que incomoda. Na verdade, a vida cristã, ela não é uma colônia de férias. A vida cristã, quando a gente olha para a Bíblia, ela é um campo de batalha. Não dá para a gente romantizar a vida cristã, romantizar as coisas e achar que a gente vai estar avançando no mundo espiritual, sabe, vidas sendo curadas, sendo libertas, milagres acontecendo, pessoas prosperando, sabe, e nada vai se levantar contra. A gente não pode ser romântico a esse ponto. Ao construir algo relevante para hoje e para a eternidade, sempre vai ter oposição. Quando você não tem oposição é porque você não está fazendo algo relevante. E a gente precisa entender isso, para que, entendendo isso, a gente possa enfrentar e vencer. Todo avanço na nossa vida vai sofrer resistência. Na verdade, eu digo até que sem a resistência a gente nem avança. Né? Você sabe que o avião, para ele decola contra o vento. Porque a resistência do vento é o que ajuda a levantar a frente do avião para que ele possa... O avião ele nunca decola a favor do vento. Ele usa a resistência do vento para ele poder voar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe, Deus vai usar a resistência que se levantar contra mim, contra você, contra a igreja dele, sabe, para nos fazer decolar e voar ainda mais alto. Sabe, aquilo que o diabo tenta usar para nos atrapalhar, Deus pega e usa para nos fazer decolar. A gente encontra isso ao longo de toda a Bíblia. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos e eles estavam ali em Jerusalém e de repente veio uma perseguição. E quando todo mundo achava que era algo que ia prejudicar a igreja, por conta da perseguição, se espalhou a igreja, cristão para tudo quanto era lado, e onde chegava eles iam abrindo igrejas. E o que o inimigo fez para prejudicar, ele ajudou a abrir um monte de igreja. O maior evangelista da história se chama diabo. Foi quem mais ajudou a abrir igreja, quando ele decidiu perseguir os discípulos que estavam em Jerusalém. Quando o diabo tenta matar Jesus, quando eles pensavam que era o fim, a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscita, e aquilo que era para ser o final, se tornou a maior vitória e a maior conquista da igreja. Sabe, você precisa entender isso. Quando nós entendemos o que está em jogo, quando nós entendemos, sabe, quem está a nosso favor, quando nós entendemos o que estamos fazendo, e a luta na qual estamos envolvidos, e nós lutamos da maneira correta, até aquilo que vem para nos prejudicar, nos ajuda a decolar. Quem está me entendendo? Sabe, a gente, sempre que for avançar, vai ter resistência. Avançar, expandir, significa encontrar oposição. Seja na vida ministerial, seja na vida empresarial, seja na vida profissional. Ou será que você não percebeu que quando você foi promovido no seu trabalho, a partir daquele dia, você arrumou vários inimigos? E o que é que você fez para eles? Nada, você só cresceu. Você só expandiu. Ou será que você não percebeu que quando você melhorou de vida, algumas pessoas que enquanto você estava no nível dela, estava tudo certo, mas quando você subiu de nível, automaticamente você virou uma oposição. E o que você fez contra elas? Nada, você apenas decidiu crescer. Você apenas decidiu avançar. Você apenas decidiu não se acomodar. Sabe, normalmente você não faz nada para enfrentar essas batalhas, você só decide avançar. Você só decide não ficar no lugar onde você está. E a gente entra em guerra quando a gente decide fazer o que Deus nos chamou para fazer. E é interessante que para fazer
as coisas erradas, a gente tem esses mesmos demônios que se opõem à nossa vida quando a gente está querendo crescer e expandir. A gente tem esses mesmos demônios do nosso lado. Quando é para fazer a coisa errada, a gente tem os mesmos, só que agora como nossos comparsas. Eles estão ali para nos ajudar. Eles estão ali para nos ajudar a nos manter presos no lugar onde nós não deveríamos permanecer. Eles estão ali para nos ajudar a fazer aquilo que nós não devemos fazer. Mas quando nós decidimos fazer o que Deus nos chamou para fazer, quando nós decidimos viver o que Deus nos chamou para viver, aquilo vira oposição. E Paulo ele vai nos dizer que nós precisamos aprender a acionar o poder de ignorar, assim como Neemias fez. E se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria o poder de ignorar. Nós precisamos aprender a ignorar algumas coisas. Porque se nós formos dar atenção, se nós formos dar ouvidos, você vai parar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai parar de construir aquilo que você está construindo como família, como empreendedor, como empresário, como empresa, como cristão, como igreja. E é exatamente o que o inimigo quer. Ele quer que você pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe, o inimigo quer nos distrair. Só que a Bíblia diz que essas oposições malignas, elas não têm poder nenhum sobre nós, a não ser o poder que nós dermos para ela. Agora, a Bíblia diz que nós sim temos poder sobre ele, porque a Bíblia diz que Deus nos deu poder sobre serpentes e escorpiões para pisá-los. Ele nos deu poder contra toda hostilidade maligna. Nós temos poder sobre eles, mas eles só terão poder sobre nós se nós dermos. É por isso que a gente precisa aprender a identificar e aprender a lidar com essas oposições, para que elas não nos paralisem. Sabe, sofrer oposição do inimigo faz parte do processo de avanço. É isso que eu quero que você entenda em primeiro lugar. Faz parte do processo de expansão, do processo de crescimento. Porque é exatamente nesse processo de oposição que nós somos treinados, que nós somos equipados. Sabe, você não percebeu que toda força que é gerada no nosso corpo é através de uma oposição, é através, quando você está na academia, você está fazendo uma força que vai se opondo, o peso, ele vai se opondo à sua musculatura, e se não tiver aquela resistência, não vai gerar força. Então, no nosso processo de crescimento, a oposição ela é necessária, sabe? É nela que as motivações do nosso coração aparecem. Porque quando vem a oposição, só se mantém quem realmente tem a verdadeira motivação. Tem lutas que não são lutas de vale, não, são lutas de montanha, de tomadas de montanha. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que quando você persegue o seu destino e entra na sua terra prometida, você vai encontrar muitos inimigos. Para viver o propósito e o projeto de Deus para a tua vida, para viver tudo que Deus preparou para você, para entrar na terra prometida de Deus para você, você vai ter que enfrentar inimigos. Tinha inimigos na terra prometida, sim ou não? Tinha gigantes na terra prometida, sim ou não? E a gente precisa entender isso. Agora creia. Quando eu digo que você está enfrentando lutas, não é luta de vale, é luta de tomada de montanha. É que são lutas que foram preparadas, inclusive por Deus, para você lutar, para você poder tomar posse daquilo que Deus preparou para você. Você está enfrentando, quando você está enfrentando lutas que tem a ver com o teu crescimento, que tem a ver com a tua expansão, você está enfrentando exatamente as batalhas que você foi feito para vencer. Você está enfrentando batalhas, sabe, que estão nos planos de Deus desde que você nasceu. Os planos de Deus para você incluía inclusive essas batalhas para que você pudesse se tornar forte o suficiente para que Ele pudesse cumprir o que Ele tem para cumprir na sua vida. Tem coisas que eu sei que Deus está fazendo hoje, que Deus só pode estar fazendo, Deus só pode estar nos entregando por conta das lutas que nós vencemos lá atrás. Porque cada batalha nos prepara para o nível maior. Não é assim no videogame? Você vai passando de nível. Então, quando você está apto, você domina aquele nível, você vai para o próximo nível. E Deus permite que algumas lutas surjam. Mas são lutas que vêm justamente para nos preparar, para que a gente possa viver o próximo nível do que Deus tem para nós. E nesse texto é interessante que a gente encontra alguns tipos de comportamentos que existem até hoje.
Sabe, quando você decide viver os sonhos de Deus para a sua vida. Hoje nós temos, em outras pessoas, é lógico, o mesmo comportamento de Tobias, de Sambalate, de todos esses que nós encontramos no texto que nós lemos. Sabe, pessoas que operam no mesmo espírito que aqueles homens operavam. Sabe, no mesmo tipo de comportamento daqueles homens. Qual era o espírito que havia neles? Qual era o comportamento deles? Inveja, cheios de ódio, cheios de intriga, cheios de amargura, com motivações erradas. O texto diz que quando eles ficam sabendo que Neemias vai para reconstruir, para fazer o bem para o povo de Jerusalém, eles ficam contrariados. Sabe, o que há de errado? Alguém ia ajudar a reconstruir os muros da cidade, da sua nação, que o povo havia voltado do exílio, mas Neemias havia ficado, e ele fica sabendo que Jerusalém está destruída. E ele fala com o rei o habilita, o libera, inclusive investe recursos para que ele fosse lá e reconstruísse. Mas a Bíblia diz que quando eles sabem, eles ficam cheios de inveja, cheios de ódio e começa o processo de intriga. Mas também nós temos ali Neemias, que são pessoas, e nós temos as mesmas pessoas hoje também, com o mesmo espírito de Neemias, sabe, o espírito de ajudar na reconstrução da vida de pessoas, de ajudar na reconstrução de famílias. Nós vivemos ontem algo muito precioso aqui, o nosso casamento coletivo, mas mais precioso do que aconteceu foi o que aconteceu antes. A gente vê que muitos casais que não tinham condição de comprar uma aliança, aí não iam casar porque não tinham como comprar uma aliança. Os GC se mobilizaram, né, do qual eles fazem parte. O GC ajudou a comprar aliança. Outro GC ajudou com vestido de noiva, da noiva. Outro GC já ajudou porque o homem não tinha o terno e eles correram atrás juntos. Sabe, tem vários Neemias na nossa geração ajudando a realizar sonhos, ajudando a reconstruir a vida de pessoas, ajudando a reconstruir famílias. Da mesma maneira nós temos os reis, pessoas com o espírito daquele rei que Jerusalém não tinha nada a ver com ele, mas ele não só decidiu liberar Neemias, mas ele decidiu investir recursos, sabe, na reconstrução dos muros de Jerusalém. E Deus tem levantado pessoas para investir, como eu já falei aqui recentemente, o pastor de São Paulo, que não tem nada a ver com Acre, não vai desfrutar de nada do que Deus está fazendo aqui, mas decidiu investir e semear R$100 mil na obra do nosso projeto. Da mesma maneira que existem os invejosos, o espírito de Sambalate, de Tobias, existem os Neemias nessa geração que estão dispostos a construir algo relevante, sabe, para a eternidade. Existem aqueles que estão dispostos a contribuir com projetos que não vão alcançar somente a nós, mas vão alcançar as futuras gerações. Sabe, nós estamos ouvindo testemunhos aqui todas as quintas-feiras. Pessoas curadas, transformadas, libertas, sabe, famílias restauradas. E nós temos muitos sonhos, eu estou com muita expectativa acerca do que Deus ainda vai fazer. Eu não sei você, sabe, mas eu tô sonhando muito ainda. Eu acabei de fazer 50 anos, eu sei que não parece, né? Eu sei que parece 30, mas já tenho 50, mas eu não paro de sonhar. E eu quero chegar, se Deus me permitir, com 80, com 90 anos, sonhando com projetos que vão ser realizados 30 anos depois. Não importa se eu vou estar aqui ou não, mas eu quero, até o meu último dia de vida aqui na terra, pelo menos, se eu não estiver mais conseguindo trabalhar, mas que eu consiga estar semeando sonho no coração daqueles que estiverem perto de mim. Sabe, eu vinha no voo, agora, retornando e todo mundo querendo dormir, e eu acordado, né? Eu pilhado, eu ligado, eu com a luz do iPad incomodando a área de descanso de todo mundo, mas eu já tinha, essa mensagem já tinha sido gerada. Eu digo, sabe de uma coisa, eu vou ignorar também, eu vou ligar o poder do ignorar, e quem quiser dormir que bote o tapa-olho, porque eu não vou desligar o meu iPad não. Reduzi a luz um pouquinho, comecei a trabalhar, sabe, eu estava ali no modo trabalhar, e quando eu tentava descansar um pouco, aí eu fechava o iPad. Eu não sei se você já, eu sei que deve ter alguém
assim meio maluco como eu também, não é só eu sei. E aí eu botava o iPad aqui e eu tentava descansar e vinha uma ideia, eu pegava o iPad de novo, eu digo, acho que o pessoal que não me conhece do lado está achando que eu sou doido, eu tenho um toque ou alguma coisa, porque eu botava o iPad, daqui a pouco eu pegava o iPad de novo, eu digo, eu estou pensando que eu estou com medo, que eu estou nervoso, mas não é, é porque eu estou sonhando, sabe, eu estou cheio de ideia, eu estou cheio de sonho, eu estou cheio de projeto, e Deus realiza, sabe, quando você sonha o sonho de Deus, quando você deixa Deus gerar os sonhos e os projetos dele no seu coração, nada pode impedir. Só que a gente precisa aprender a usar o poder de ignorar. Senão, as dificuldades, os invejosos, sabe, aqueles que vão se incomodar com o seu crescimento, vão acabar conseguindo fazer você parar. Sabe, tudo isso que Deus está fazendo faz os inimigos, sabe, rangerem os dentes. O inimigo está aflito e nós, a igreja de Cristo, nós somos o pesadelo do inferno. Ou pelo menos deveríamos ser. A igreja precisa ser o pesadelo do inferno. Sabe, o diabo não está feliz com a gente e a igreja precisa estar fazendo com que o diabo esteja constantemente endemoniado. Porque senão, sabe, tudo que a gente está fazendo gera oposição, gera resistência. Não precisa de um profeta, de uma voz de profeta, sabe, de uma cara de profeta, para dizer que o diabo está furioso com tudo que a gente está vivendo. Eu sei disso. É por isso que eu não abro mão da minha vida de intimidade com Deus. É por isso que eu não abro mão da minha vida de oração. É por isso que eu não abro mão, porque eu sei que se eu der uma vacilada, sabe, Ele está ali, porque Ele está incomodado com o que a gente está vivendo. Ele está incomodado com o que Deus está fazendo aqui. E se Ele não estiver furioso com o que a igreja está vivendo, tem alguma coisa errada conosco como igreja. Sempre que o diabo não estiver furioso com aquilo que a igreja está vivendo, é porque tem alguma coisa errada com a igreja. A igreja, ela nasceu para deixar o inferno endemoniado 24 horas. Sabe, conquistando pessoas, restaurando vidas, ajudando pessoas a prosperar, a crescer, porque em tudo isso, o que vai acontecer? O nome de Deus é glorificado. E quando a gente olha para essa história, a gente entende um pouco da natureza da guerra que a gente enfrenta. Sabe, para reconstruir a cidade, Neemias enfrentou perseguição, distração, intimidação, difamação e infiltração. Você pode repetir para mim? Te peguei, né? Tá no celular? Eu sei que não dá, mas nós vamos ver um pouquinho de cada um aqui. Fica tranquilo. Vai ter a repetição para você. A reconstrução dos muros de Jerusalém provocou uma grande reação de todos os adversários de Neemias e do povo de Israel. Um pouquinho antes do que nós lemos no capítulo 2, o texto vai dizer que quando Sambalat e Tobias ouviram isso, eles ficaram extremamente perturbados que alguém viesse promover o bem aos filhos de Israel. Eles ficaram, essa é a expressão que o texto usa, extremamente perturbados. Sabe, o meu avanço, o seu avanço, o nosso avanço como igreja, sempre vai provocar os nossos inimigos. Você precisa entender isso. Para de romantizar as coisas. Para de acreditar que todo mundo vai ficar feliz com o teu crescimento. Para de acreditar que todo mundo vai querer te ajudar a crescer. Não vai ser assim. Olhe pelas redes sociais. Você posta comendo miojo, sem comentários. 400 curtidas. Aí você posta comendo picanha. 2 comentários. 20 curtidas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não vão ficar felizes com o seu crescimento. E aí é que está, se você der ouvido a essas pessoas, você vai ficar onde você está. Porque tem gente que além de não querer crescer, não quer que ninguém cresça. Porque um invejoso, não é que ele quer o que você tem, não. Ele só não quer que você tenha. Ele pode até não ter, mas se você também não tiver, está tudo bem para ele. Ele só não quer que a tua empresa cresça. Porque se a tua empresa não crescer, a dele não crescendo, está tudo bem. Ele não quer o que você tem, ele só quer que você não tenha. E se a gente não entender isso,
a gente vai achar, vai romantizar, achar que todo mundo... Aí quando as pessoas que a gente esperava que se alegrassem não se alegram, a gente se frustra. Aí a gente para, porque nada tem mais poder de nos parar do que a frustração. A pessoa para de liderar porque ela se frustrou, porque a pessoa não foi grata, porque ela colocou a expectativa no lugar errado. A pessoa para com um projeto porque quem ela achou que deveria se alegrar não se alegrou. Pelo contrário, ainda tentou criticar, ainda tentou atrapalhar. Aí ela para porque ela se frustrou. Sabe, seu avanço, você precisa entender isso, vai provocar os inimigos. E o levante deles não significa que você está fora da vontade de Deus. Nem sempre o levante do inimigo quer dizer que você está fora da vontade de Deus. Pelo contrário, muitas vezes o fato do inimigo se levantar é o sinal de que você está no modo avanço. Quem está me entendendo? É o sinal de que você está no modo avanço. E ele está tentando te impedir de avançar e de viver aquilo que Deus tem para você. O primeiro ataque que veio contra Neemias veio com a zombaria, com descrédito. O capítulo 4 que nós lemos, do versículo de 1 a 3, vai dizer exatamente isso. Só um pouquinho, gente. Glória a Deus. É difícil. Amém. Primeiro ataque veio com a zombaria. Olha o que vai dizer capítulo 4, versículo de 1 a 3. Foi o texto que nós lemos. Quando souberam que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Sabe, veio com descrédito. Quem aqui nunca foi zombado, nunca passou por isso? Ah, isso aí não vai dar certo não. Ah, isso aí vai começar amanhã, já vai fechar. Ah, isso aí eu já conheço. Cavalo paraguaio. Começa, mas não termina. Ah, esse menino aí não vai longe não. Sabe, quem de nós nunca passou por isso? E nesse texto, a gente percebe que eles fazem algumas acusações contra Neemias. Eles dizem: que fazem esses fracos judeus? Eles insultam. Eles dizem: será que vão restaurar o seu muro? Ou seja, eles questionam, eles duvidam daquilo que eles são capazes de fazer. Vão realizar sacrifícios, ou seja, o povo de Deus não fazia sacrifício. Eles atacam a integridade do projeto de Neemias. É tipo assim, como se hoje dissesse assim: vai construir? Vai pegar dinheiro errado? Sabe, vai fazer conluio com alguém para poder construir? É mais ou menos isso. Eles atacam a integridade e a sinceridade do ministério de Neemias. Irão terminar num dia só? Questionam a capacidade deles de construir. E aí vem o outro, esse aqui é interessante. Ele diz: ainda que reconstruam, basta uma raposa e vai destruir tudo que eles construíram. Gente, olha que coisa do diabo. Inveja pura. Tudo em 2 versículos. Primeira oposição que Neemias enfrenta é o descrédito. E a resposta de Neemias, olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 14. Olha o que vai responder Neemias: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Sabe, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Sabe, todo medo de avançar, de crescer e de expandir vai cair por terra. Sabe, não tenha medo de quem se levantar contra o projeto de Deus na sua vida. Lute por você, lute pelo propósito de Deus na sua vida, na vida dos seus filhos, sabe, na sua casa, na sua família. A sua luta não é só sobre você. Na sua luta
está envolvida as futuras gerações. Então não tenha medo, continue avançando, deixa falar o que quiserem falar, deixa se levantar, deixa duvidar, mas não pare, continue avançando. Aleluias. A segunda oposição que Neemias enfrenta, da zombaria vai para a distração. Olha o que diz o capítulo 6, versículos de 1 a 4. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu dei a mesma resposta. Meu Deus. Sabe, o inimigo agora, ele propõe um diálogo. Ele tentou parar através da crítica, através do descrédito, fazer Neemias desacreditar de si mesmo, não deu certo. Agora, eles vêm tentar distraí-lo, sabe? O inimigo nunca é tão perigoso quando ele vem disfarçado de amigo. O inimigo mais perigoso é aquele que está disfarçado de amigo. Vamos nos encontrar, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Sabe, o que começou com zombaria agora é uma conversa educada, elegante. Ele já não critica mais, ele não ameaça agora. E Neemias diz o quê? Neemias ignorou. Neemias não quis conversa. Neemias não quis conversa. Ele simplesmente respondeu: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso me distrair. Eu não posso descer daqui para ir me encontrar com vocês. Eu não posso parar o que eu estou fazendo. E eu não preciso dizer que a minha esposa, ela deve estar pensando ali, né? Eu te falei, né? Não foi, eu não sou Neemias não, mas eu te falei. Quantas vezes a minha esposa dizia: ei, para de perder tempo, que essas pessoas não querem crescer, as pessoas não querem te ajudar, essas pessoas só querem te distrair, sabe? Elas só querem te tirar do foco, sabe? Mas eu entendi, sabe? Neemias, ele entendeu, ele disse: não. Sabe, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou ocupado, sabe? A gente precisa aprender a dizer não sem se sentir culpado. Porque o que distrai muita gente e tira muita gente do foco, sabe por quê? Porque você tem dificuldade de dizer não. Você diz não e fica se sentindo culpado. Você tem que se sentir culpado quando você disser não para o que Deus está mandando você fazer, mas não para o que os outros querem que você faça. Neemias diz: não, eu estou fazendo uma grande obra. Sabe, não pare de fazer aquilo que você está fazendo, que você está envolvido no projeto, para discutir com seus opositores. Queridos, entenda uma coisa: tem lugar, tem ambiente que independente do que você vai dizer, não vai mudar nada. Para quem confia em você, você não precisa dar explicação. E para quem não confia, por mais que você dê explicação, não vai ser suficiente. Você só vai perder tempo. Continua avançando, continua trabalhando, continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, continua construindo, continua trabalhando no teu projeto, e você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluias. Aí vem a insistência. Se você não tiver decidido, 4 vezes eles mandam o mesmo recado para Neemias. Tem gente que na primeira até diz não, na segunda já pensa 2 vezes, na terceira vai. Você tem que estar muito certo do que Deus te chamou para fazer, porque as propostas vão vir, os convites vão vir para te distrair, para te tirar do foco. Sabe, 4 vezes e ele não sai do posto. Ei, não saia do seu posto. Toda vez que alguém saiu do seu posto na Bíblia, tragédias aconteceram. Davi saiu da sua posição, era para estar na guerra, ficou no palácio. E o resultado disso foi o quê? 3 filhos mortos, uma filha violentada, escândalo, um golpe de estado e muita dor e sofrimento envolvido numa família
Porque Davi saiu do seu posto, Davi saiu do lugar que era para ele estar. Deixa eu te falar uma coisa, não sai do lugar que Deus tem para você. Não sai. Quantas vezes a pessoa diz, tu tem que sair do Acre, tu tem que ir embora do Acre. Eu digo, no dia que eu tiver que sair do Acre, Deus vai me dizer, Deus vai falar comigo. O que Deus tem para fazer na minha vida, Ele pode fazer no Acre, Ele pode fazer no Peru, na Bolívia, no Seringal, onde eu estiver, porque Deus não está limitado à questão geográfica. Sabe, a gente precisa entender isso. Não saia do lugar, não saia do centro da vontade de Deus para a tua vida. Não se deixe distrair. Sair da sua posição acontece de duas maneiras: quando você abre mão da autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, ou quando você abre mão do lugar que Deus te chamou para estar, ou quando você assume um lugar que Deus não te chamou para estar. Sabe, há pessoas que desejam se mover num dom que elas desejam, ao invés de querer se mover no dom que receberam. Eu não quero me mover num dom que eu tenho vontade, eu quero me mover num dom que eu recebi da parte de Deus. Eu não quero fazer o que eu acho bonito, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer. Dr. Myles Munroe, que já partiu para a glória, ele diz que um demônio é somente um anjo fora do seu lugar. E que a religião sem vida nasce da tentativa do homem de servir a Deus do seu próprio jeito. Você perde a sua autoridade toda vez que você abandona seu chamado. A sua autoridade não está num título, não está numa posição, não está num altar. A sua autoridade está em estar fazendo exatamente o que Deus te chamou para fazer. E o inimigo, ele quer nos distrair. Ele quer nos atrair muitas vezes com títulos, com posições, com recursos, com muitas coisas. Para quê? Para nos tirar do centro da vontade de Deus. Sabe, é a síndrome de Jonas. Deus manda fazer algo e eu quero fazer outra coisa. A próxima arma que tentam para parar Neemias é a difamação. Sabe, difamar é o quê? Tirar a boa fama. Tem pessoas que são especialistas nisso. Como Neemias não saiu da posição dele, a estratégia agora muda de novo e vira uma carta aberta. Olha o que vai dizer os versículos 5 a 7 do capítulo 6. Então, na quinta vez, ou seja, mandaram 4 vezes, não resolveu. Na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito, dizem entre as nações. O fofoqueiro já começa assim, estão dizendo. Nunca é ele, né? Eu ouvi falar. Aí você vai dizer, quem me falou? Não, eu ouvi lá na cozinha. Parede não fala, panela não fala, né? Então, ele já, olha só. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Aí já tem o outro para confirmar a mentira, que o mentiroso sempre tem um comparsa. Que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta, Neemias responde. Nada disso do que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Olha a resposta que Neemias dá para eles. Eu, porém, orei, fortalece agora as minhas mãos. Diga comigo, diga, fortalece, Senhor, agora as minhas mãos. Eles inventam uma história contra Neemias. Olha, a gente está sabendo aí, tem uma conversa aqui que você está querendo fazer uma revolta, se tornar o rei daqui, e a gente vai levar essa história para o rei, porque você está querendo tomar o lugar do rei e tal, e a gente vai conversar sobre isso. Neemias diz, o que vocês estão falando é tudo mentira, e eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu não perdi tempo, sabe, com o descrédito de vocês, eu não perdi tempo, sabe, com o convite de vocês, e eu não vou perder tempo com as mentiras de vocês. Às vezes você deixa que as mentiras que inventam a teu respeito te tirem do foco. Deixa eu falar. Mas é mentira. Então pronto, se é mentira, você vai se preocupar por quê? Não é verdade. Se é verdade, então também não se preocupa, porque eles estão falando a verdade. Percebeu?
Ah, estão falando de mim, é verdade? Então deixa eu falar. Você deu motivo? Você vai reclamar de quê? Ah, não, é mentira. Então se é mentira, você vai se preocupar com o quê? O mal por si só se destrói. Muita gente se distraindo, deixando de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, prejudicando o seu projeto de vida, sabe, tirando o foco daquilo que Deus te chamou para fazer, por causa de coisas que estão inventando ao teu respeito, e você está fazendo exatamente o que o diabo quer que você faça. Olha o que Neemias vai dizer. Ele diz: eu não vou me distrair. Sabe, é pura invenção de vocês. Estavam todos tentando nos intimidar, pensando, eles vão ser enfraquecidos e não concluirão a obra. O que eles queriam? Que Neemias parasse. Só que Neemias estava atento. Para a gente finalizar, quero que você entenda que o espírito de Sambalate, ele quer parar a construção dos muros. Sabe, esse mesmo espírito, ele vai estar sempre tentando querer nos fazer parar de viver e de construir os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Sabe, por fim vem a última parte. A pior parte, que é a infiltração. Nada do que eles tentaram até aqui deu certo. Mas nada também se compara ao inimigo interno. Tem um livro, acho que é do Paul Yong-Chul, que ele usa o termo a quinta coluna. Geralmente um prédio ele é construído sobre 4 colunas, não é isso? Uma casa, geralmente são 4 colunas. E ele usa o termo a quinta coluna para falar de uma ameaça que vem de dentro. Nada é tão perigoso do que a infiltração, as falsas profecias. Olha o que diz a partir do versículo 10. Eles inventaram, também não deu certo. Aí eles partiram para quê? Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, vários nomes aí para quem vai ter filho ainda, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Isso ele dizendo para Neemias. Eles virão essa noite. Todavia eu lhe respondi, diz Neemias: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Gente, eles contrataram um profeta para profetizar para Neemias, para tirar Neemias do foco. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te, Senhor, do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto. Diga comigo, vai ficar pronto. Diga mais forte, com quem tem certeza que vai, diga, vai ficar pronto. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Eles tentaram de tudo. Quando viram que não tinha jeito, eles contrataram um profeta para profetizar, para botar medo em Neemias. Tem muito profeta maluco nessa nossa geração. Tem muita gente achando que é profeta e é apenas alguém que está surtado, como diz o JB Carvalho. E o pior é que tem muita gente acreditando em tudo que dizem para você. Basta a pessoa dizer, eis que me diz o Senhor. Acabou, você já acredita em tudo que ela diz. Deixa eu te falar uma coisa. A profecia, ela nunca vem para dar direção. A profecia, ela vem para confirmar uma direção que Deus já deu. Se Deus falou algo comigo e vem uma profecia que vai totalmente contar, você vai mudar aquilo que você ouviu de Deus? Você vai mudar aquilo que Deus falou com você por causa do que um homem falou para você? A gente precisa ter discernimento. A Bíblia vai dizer que Neemias percebeu que aquilo não era de Deus. A gente precisa ter discernimento
e parar de acreditar em tudo que a gente ouve. Tem gente que acredita mais em pessoa que nunca viu do que na vida dos seus líderes e dos seus pastores que estão no dia a dia orando por você, caminhando com você, servindo você, cuidando de você. Não estou dizendo que Deus não usa pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando for de Deus, vai ser confirmado dentro do seu coração. É algo que Deus já colocou dentro de você. A profecia, ela vem para acender, sabe? Ela vem para tocar fogo, ela vem para acender a chama de algo que Deus já colocou dentro de você. E não para contrariar aquilo que Deus já falou com você. Sabe, Neemias cheio de discernimento, sabe? Ele colocou... Vem esses profetas, tem gente que trabalha para Deus, mas faz um freelancezinho para o diabo, né? De vez em quando. E é interessante que o profeta coloca um tom de urgência. Você já viu quando a pessoa vai profetizar? Tem até uma cara, né? Tem um negócio, eu não sei fazer isso. Até porque eu não sei imitar. Tem gente que... Porque eles sabem que o tom da voz, que a cara de... vai botar medo e vai fazer você acreditar. Ele coloca um tom de urgência, de gravidade. Vamos entrar na casa de Deus. Vamos reunir lá. Olha que coisa mais bíblica. Ir para a igreja. Mas Neemias sabia que ele não podia entrar no templo. Ele não podia, ele não era sacerdote. Então ele diz, não tem profecia, não é de Deus porque quebra princípio, não é de Deus porque não tem a ver com aquilo que a Bíblia diz, não é de Deus porque não tem a ver com o que Deus tem falado ao meu coração. Então percebi que não era Deus que o enviara. Eles subornaram o profeta. E o que tem de gente hoje é assim, tem dinheiro, tem profecia, não tem dinheiro, passa da fila. Infelizmente, é com muita tristeza que eu digo isso. Tenho rodado o Brasil e o mundo e tenho visto muita profecia encomendada. E não encomendada por outros, mas encomendada pelo próprio profeta. Eu vou liberar a palavra, vou dizer o que ele quer ouvir e isso vai gerar algum benefício para mim. Só que Deus está vendo tudo. Sabe, nenhuma profecia pode ser mais importante do que o que Deus falou com você. E aí o texto finaliza dizendo que o muro ficou pronto. Nada tirou Neemias do foco. Nada o distraiu. Nada o fez perder o foco, nada o fez parar. E a Bíblia diz que o muro ficou pronto por 3 motivos. Diga comigo, 3 motivos. Primeiro, pela própria liderança de Neemias. As pessoas teve um momento que elas desanimaram no meio do caminho, mas Neemias vai lá e reanima ele, diz, ei, não tenha medo, não vamos parar, sabe, Deus é conosco, nós vamos avançar, sabe, todo projeto de Deus precisa de alguém à frente, sabe, seja na sua casa, seja na sua empresa, precisa de um líder, por isso que em 2025 nós vamos investir muito na formação de líderes, porque tudo que Deus tem para fazer, a gente olha a luz da Bíblia, precisa de líderes, pessoas que na hora que todo mundo quer parar, ele diz, nós não vamos parar, nós vamos continuar avançando, sabe, por causa da liderança de Neemias. Um bom líder, primeiro ele se lidera. Nunca siga um líder que ele não lidera a si mesmo. Não siga um líder que não governa suas emoções e que não governa a si mesmo. Não siga um líder com título, siga um líder que tenha coragem, que tenha visão, que tenha sonhos, que tenha projetos. Então, primeiro, pela liderança de Neemias. Segundo, por causa de todo o povo. Foi por causa da cooperação mútua que as paredes foram erguidas. E é isso que um líder faz. Um líder, ele inspira pessoas a construir junto. Ele não constrói sozinho. Imagina como levantar os muros em 52 dias que cercavam toda uma cidade. Sabe, a visão de Neemias, a paixão de Neemias, a fé de Neemias inspirou um povo. Então os muros ficaram prontos por causa da sua liderança, mas por causa de todo o povo. Líder tem discípulos, tem gente, tem pessoas. Líder não intimida, líder inspira. Quem está me entendendo? Ainda tem muita gente querendo liderar através do poder, do medo, da manipulação, da intimidação. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se não há inspiração, não há liderança. Se não há exemplo, não há liderança. Se não há paixão, não há liderança. Então, o poder do povo unido fez com que aqueles muros fossem levantados. E em último lugar, o texto que nós encerramos lendo diz que o muro foram construídos com a ajuda do próprio Deus.
A intervenção de Deus foi decisiva para que os muros fossem levantados. Mesmo sem gostar, porque quem faz o que gosta é criança. Olha para o lado, quem está do seu lado, diga assim: nós não estamos sozinhos. Diga mais forte: nós não estamos sozinhos. Deus está em nosso meio. As pessoas vão saber. Diga mais forte: as pessoas vão saber que Deus está em nosso meio. Se você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus, aplaudindo a Ele.